Olá, galera, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Ótimo, super obrigada. Obrigada, então, pela atenção de vocês. Pelo menos aqui em São Paulo, uma noite super fria, época de férias, todo mundo aqui. Então, obrigada pela atenção de vocês para mais uma vez aqui ouvir falar sobre um assunto bem bacana. Odilon, super obrigada, né, já de antemão aqui por ter aceitado o convite, super, né, solícito, vai falar aqui um cara brilhante com a gente, tá? Então, lembrando aqui que é só para te apresentar a turma, tá, Odilon? Então, aqui são os nossos alunos. Quem for aluno da FI, inclusive, se puder fazer uma reaçãozinha aí no Reactions ali com um joinha ou qualquer uma coisa, só para a gente ter uma noção de quem já é nosso aluno. Quem não é, a gente está aí com várias turmas em aberto dos nossos 5 cursos. Então, Produtos Financeiros de Gestão de Risco, sou suspeita para falar, formada nesse curso, super completo, Finanças Corporativas em Investment Banking, Finanças e Eficiência Empresarial, Real Estate e o MBA de Banking, tá? Então, todos os cursos aí com as inscrições abertas para as próximas turmas. Quem não for nosso aluno ainda, tá super convidado a falar conosco sobre como funciona o curso. Então, a gente tem tanto os EADs, né, totalmente aí assíncronas as aulas, tanto flexível, quanto as aulas presenciais, tá? Conversem com a secretaria, tem ali o WhatsApp no chat, fiquem à vontade para nos chamar. Mais uma vez, Odilon, super obrigado. Vamos falar sobre o cenário de renda fixa para esse ano, mais um ano desafiador. Acho que brasileiro a gente não morre de tédio nunca, né? Então, temos sempre aí emoções. E aí, queria... Você tá como co-host, se quiser dividir aí sua tela, tá? Para mostrar qualquer tipo de material conosco, fica à vontade. Então, mais uma vez, super obrigada. Vamos falar sobre crédito. Boa Maravilha, noite. Cíntia. Eu super agradeço o convite. É um prazer estar aqui com os alunos da FIA e contigo mais uma vez para bater um papo aí sobre o mercado de renda fixa e crédito privado. Acho que esse é um mercado, né, um nicho do mercado financeiro que ele é bem pouco explorado, né? Acho que muito do que a gente vê de educação financeira tende aí na direção de renda variável, mas quando a gente olha o tamanho do mercado de renda fixa, realmente é um mercado que não tem como deixar de ser abordado, né? Acho que não só para quem trabalha com produtos financeiros, para quem está montando uma carteira, seja para si próprio, mas também para os clientes, ou mesmo para as empresas que visam captar recursos, é um mercado que realmente tem uma interseção muito próxima ali com a economia real e que precisa ser explorado, né? E acho que a gente vive um momento interessante na renda fixa, né? Não só por conta dos eventos aí de lojas americanas e Light, essa chacoalhada que a gente teve no mercado de renda fixa, mas também porque o mercado de renda fixa ele cresceu estruturalmente de uma forma muito significativa nos últimos anos, né? Então, eu acho que depois que o BNDES ali, e os bancos de fomento deixaram de ser os principais financiadores da economia em 2016, a gente teve uma participação muito relevante do mercado de renda fixa financiando as empresas, não só as empresas do topo da pirâmide, ou seja, as melhores empresas, aquelas que tradicionalmente acessam o mercado de capitais, mas também outras empresas. E, obviamente, que esse é um mercado que veio competir principalmente com o funding bancário, né? Lembrando que o funding bancário é um funding extremamente caro para as pessoas e também para as empresas e pouco competitivo, né? Especialmente quando a gente olha prazos mais longos, né? Que é o financiamento que a gente precisa para o país, que é aquele financiamento mais voltado para investimentos. Então, o objetivo aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou analista de renda fixa e crédito privado há aproximadamente 10 anos, e antes disso eu trabalhava em banco de investimento também no mercado de renda fixa e crédito privado. Então eu atuei um tempo na parte de estruturação de ativos de renda fixa e mais recentemente já faz uns 10 anos, eu atuo com research de renda fixa. Então, originalmente eu trabalhei no mercado offshore e de 5 anos para cá eu atuo no mercado local, né? Então eu passei por alguns bancos de investimento, então BNP Paribas, o BTG Pactual, o HSBC. Atualmente eu trabalho na SWM, que é um wealth management voltado para investidores com perfil mais private. E a ideia aqui hoje, pessoal, é ter um papo mais aberto, até mais amplo, para a gente falar um pouco sobre o cenário de crédito de uma forma mais macro,
como a gente está vendo os dados retrovisor, né, então os dados de crédito, também olhar um pouco o cenário macro atual para trazer um cenário de crédito para 2024 e também falar um pouco do lado técnico, né, do mercado de renda fixa, que é o lado liquidez, que realmente importa de forma substancial para a precificação desse tipo de ativo, né? E aí, consequentemente, a gente vai falar um pouco da visão de alocação em setores, como é que a gente está vendo isso. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, que é E aí, basicamente... aproveitando, Odilon, gente, quem tiver dúvida, pode ir colocando no chat, tá? Vou pedir para, né, como a gente está aqui em 40 pessoas, se todo mundo abrir o áudio vai virar uma bagunça, então, normalmente o que a gente faz, né, quem já acompanha, coloca aqui no chat que eu vou perguntando para o Odilon conforme for entrando ali no assunto. A gente normalmente não deixa a pergunta para depois, então fiquem à vontade de ir colocando no chat que eu vou acompanhando daqui. Odilon, desculpa. Maravilha. Você consegue ver minha tela aí, Cíntia? Consigo sim. Já está Perfeito. compartilhado. Bom, pessoal, então, como eu mencionei, isso aqui é uma apresentação que nós montamos recentemente para falar um pouco sobre o cenário e oportunidades para o mercado de crédito no ciclo atual, né? E quando a gente olha o cenário atual de crédito, acho que tem algumas informações que são bem importantes, né? Acho que o cenário de crédito, ele é negativo na conjuntura atual, quando a gente olha os dados, né? Especialmente os dados de crédito, que são dados mais de retrovisor, ou seja, são dados que acontecem de forma retroativa. A gente passou por um momento relativamente delicado da economia nos últimos anos, né? Não só a pandemia, mas esse crescimento mais lento, especialmente num contexto de inflação mais acelerada e juros mais elevados para combater essa inflação. Então, quando a gente olha, né, o endividamento das famílias, ele está mais elevado, e mesmo que a gente tenha visto uma melhora nos dados de desemprego, o endividamento mais elevado, né? Não o endividamento, mas um percentual da renda comprometida mais relevante, né? Na ordem de 50%. É difícil você ter um poder aquisitivo relevante. E aí, quando a gente olha a performance operacional de setores mais cíclicos, como varejo discricionário, a parte do mercado imobiliário ali mais voltado para desenvolvimento e também entrega de novos empreendimentos, quando você tem famílias mais endividadas, e especialmente num cenário de juros mais elevados, a gente tende a ver um aumento da inadimplência, né? Por mais que a empresa ela atue num setor que não seja tão cíclico como esses que eu mencionei, é difícil você ter uma performance operacional saudável quando você tem uma despesa com juros muito mais elevadas, né? Então a gente começa a ter um impacto aqui no operacional e também na geração de caixa operacional das empresas, e é natural que nesse ciclo a gente veja aí um aumento da inadimplência. Então, se a gente pegar aí uma empresa de médio, grande porte, com custo de capital de CDI mais 3 ou CDI mais 4, né, com uma Selic a 14% ao ano, a gente está falando de um custo de dívida de 17%, 18% ao ano. Então, não há business que performe de uma forma resiliente com esse custo de dívida, né? Então, acho que quando a gente olha a estrutura de capital das empresas, a gente realmente vê aí uma pressão maior na geração de caixa e obviamente, que esses dados de crédito eles acabam sendo retardatários na captura desse efeito, porque agora a gente viu, né, uma aceleração na inadimplência das empresas, um aumento no número de pedidos de recuperação judicial, um aumento, inclusive, no rebaixamento da nota de crédito das empresas, né? A gente teve aí mais ou menos 80 downgrades esse ano, enfim, por parte das 3 agências de rating. Só que, de novo, esses dados acontecem depois que a gente teve um ciclo de Selic alta por tanto tempo, né? O Brasil foi a primeira economia do mundo a chegar num patamar de juros mais elevado, né? A primeira economia a subir juros, ao passo que agora fala-se num ciclo de queda de juros no Brasil e a gente está num período de término de juros, de ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, né? Então, assim, olhando pelo retrovisor, a gente está sim vivendo um cenário de crédito mais desafiador, a gente tende a ouvir um fluxo de notícias mais mistos, né? Especialmente quando a gente junta os dados mais prospectivos com esses dados mais tardios de crédito, mas, obviamente, que aqui é um cenário muito distante do que a gente viu lá em 2015 e 2016, né? Que, na minha visão,
foi a última grande crise de crédito que a gente viu no país, né? A gente teve pandemia, mas a pandemia foi um evento de cauda, foi algo muito atípico, e todo mundo sabia que um dia a gente ia sair da pandemia, né? Então, acho que o comparativo mais óbvio aqui realmente é da crise de 2015-16 com hoje, mas assim, os dados hoje eles são muito mais brandos do que a gente viu lá atrás, tá? Assim, a quantidade de rebaixamento de notas de crédito das companhias, o nível de inadimplência que a gente chegou lá atrás, ele realmente foi muito mais relevante do que hoje. E eu acho que isso tem um motivo, né? E isso está muito por trás do passivo das companhias, né? Então, assim, as companhias entraram nesse momento de ciclo de crédito mais negativo num momento muito diferente. Quando a gente olha o nível de endividamento das companhias listadas, né? Aqui a gente usa como proxy dívida líquida EBITDA, né? Que seria uma proxy de endividamento. A gente teve uma grande redução do endividamento das companhias nos últimos anos, né? Não dá para se esquecer que o Brasil é um país agro e que grande parte aqui das empresas do Brasil, né? 25% do PIB vem do agronegócio, inclusive grande parte das empresas que estão aí na Bolsa, elas são empresas de commodities, e a gente teve aí uma forte performance do mercado de commodities nos últimos anos, né? Esse ano é um ano de reversão, mas, assim, em 2015, a títulos comparativos, a gente estava com uma alavancagem na ordem de 3 vezes. Né? E quando a gente chegou nessa virada de ciclo, a gente está com alavancagem de 2 vezes e, na nossa visão, chegando ali próximo de 2 e baixo, né? 2,3, 2,2 vezes. Isso por 2 motivos. Né? Isso, primeiro, porque a gente tem essa pressão na geração de caixa por conta dos juros mais altos, mas também porque a gente tem essa queda no preço das commodities. Então, assim, o nível de endividamento das empresas bem mais conservador, e eu acho que o segundo fator realmente foi a entrada do mercado de capitais, né? Como eu mencionei anteriormente, até 2016, 2015, ali, o BNDES era o grande financiador da economia, com algo próximo de 350, 400 bilhões de reais ano, né, se a gente considerar valores sem correção monetária, e hoje a gente tem aí, só de mercado de capitais, né, mercado de dívida, sem considerar outros tipos de captação, algo próximo de 450 bilhões de reais ano, sustentando aí o crescimento da empresa. Eu acho que das empresas. Eu acho que aqui tem alguns pontos que vale a pena reforçar, né? Não só a gente teve um crescimento do mercado de dívida, mas também uma diversificação dos instrumentos, então não só as debêntures convencionais, são aquelas debêntures não isentas, mas a gente também teve um crescimento muito relevante do mercado de debêntures incentivadas, CRAs, CRIs, e até mesmo produtos menos convencionais que normalmente atendem as empresas menores, como as notas comerciais, os FDICs. Então, não só o topo da pirâmide passou a ser atendido pelo mercado de capitais, mas também empresas ali que são do meio para baixo da pirâmide. Né? Então, isso é um ponto bem importante. E o segundo ponto é que, além do endividamento menor e de ter acesso a um bolso novo de financiamento, as empresas também passaram a ter acesso a emissões muito mais longas, né? Então elas conseguiram fazer exercícios de reperfilamento de dívida. Então a gente viu um aumento do prazo médio das emissões. Então, antes de descer régua de crédito e emprestar para outros tipos de devedores, o mercado de capitais ele alongou o prazo médio das emissões. Lembrando que o Brasil é um país que tem uma Selic aí de 14%, ou uma Selic muito elevada há muito tempo, né? Embora a gente tenha tido aí alguns ciclos de Selic mais baixa, o mercado ele tradicionalmente ele é muito conservador ou muito binário, né? O mercado de crédito passou a preencher um pouco mais da caixinha de renda fixa mais recentemente, mas isso veio muito via alongamento de prazo, muito mais do que de fato você buscar novos emissores. Então, assim, o prazo dos títulos aumentou bastante, tanto que assim o perfil das captações de debêntures convencionais mudou muito nos últimos anos, né? Assim, se a gente olhar 2016, 2017, que as empresas estavam ali mais alavancadas e também com uma dívida muito mais concentrada no curto prazo, entre 16 e 2020, grande parte das emissões foram para alongamento de passivos, então foram capital de giro e refinanciamento de dívidas. Em 2021, 2022, de fato, as empresas começaram a captar para investir. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha tido alguns eventos de crédito ou uma demanda por crédito que está bem comprimida esse ano vis-à-vis o ano passado, né? E também uma sobre oferta de ativos de crédito, a gente tem aí as empresas de forma geral com um passivo muito mais confortável. Isso não significa que não existam empresas que estejam aí com
uma necessidade de refinanciamento, mas assim, essa necessidade ela é bem menor do que o que a gente via ali em 2016, 2017. Então assim, quando a gente olha os dados pelo retrovisor, o que dá para dizer é, sim, estamos num momento mais delicado de crédito, principalmente por conta desses dados mais retroativos, mas essa crise foi muito mais branda aí do que o que a gente viu em 15 e 16, principalmente por conta do mercado de capitais. E daqui para frente, né? Tem algum ponto de inflexão? O que a gente enxerga como virada no ponto de crédito? Então, assim, as debêntures de fato, elas têm saído mais curtas, num custo maior, né? Se a gente faz um comparativo aqui das emissões de debêntures com rating dupla menos ou superior, que é o que a gente chama de debêntures high grade, né? Que é o grande universo de ativos de renda fixa convencionais, a gente está com um prazo médio das emissões aí próximo de 3 anos e meio, com custo de CDI mais 2, né? É bem elevado, mas a gente enxerga que gradualmente, né, especialmente de abril para cá, o mercado de crédito tem voltado a ganhar muito mais tração. Eu acho que grande parte A disso... duration, Odilon, desculpa te interromper, a duration antes, né, na subida ali, 2021, 2022, a duration desses papéis, ela estava mais alongada? Como que estava com relação a isso? Aqui é o prazo, né? O que você vê muito é o ciclo, né? Quando o mercado está mais Uhum. comprador de crédito, você tende a ver prêmios menores de crédito e prazos mais Sim, dilatados, né? Então, 2021 e sim. 2022 foram anos muito otimistas, a gente teve prazos muito mais alongados, 2015, 16 e 23 a gente teve prazos mais curtos num custo muito maior. Né? Lembrando Uhum. que em 2023 Uhum. você pega aqui todo o primeiro semestre e, Claro. consequentemente, isso engloba ali aquele período que o mercado meio que paralisou ali pós os eventos de lojas americanas e Light. Né? Então, acho que Americanas e Light. exato. Então, isso aqui é meio que o ciclo, onde estamos no ciclo de crédito, serve como um indicador Uhum. nesse sentido. Né? Então, acho que Claro, aqui a gente... e aí você ia começar do daqui para frente, né? Fica à vontade. O daqui para frente, né, assim, o que a gente vê dos dados de crédito, né? Os dados de crédito dependem muito do macroeconômico, principalmente que no Brasil as empresas captam em grande parte em CDI+, né, e mesmo quem capta em IPCA acaba trocando de indexador e levando um passivo em IPCA mais, em CDI+ para casa. Né? Então, assim, quando a gente tem uma política monetária mais contracionista, ou seja, um cenário de juros mais elevados, é natural que a gente tenha aí uma correlação entre performance das empresas e também política monetária mais contracionista. Né? Então, o que a gente vê hoje, né, traçando aqui um pouco do cenário macro, mas sem fazer uma apresentação macro muito extensa, né? O que a gente viu são dois grupos de fatores que corroboram não só para uma queda de juros no curto prazo, né, que a gente tem aí um cenário de que Selic tende a começar a cair a partir da reunião do Copom de agosto, para algo próximo de 9,5%, né, no meados do ano que vem. Isso vem muito dos fatores macro. Né? A gente tem uma desaceleração relevante da inflação, que foi resultante desse PIB dessa Selic mais elevada durante tanto tempo, e também do PIB ex-agro. Né? A gente teve um PIB muito alto no primeiro trimestre do ano, mas se a gente pega ali o que realmente importa, né, que é indústria e serviços para fins de política monetária, você não gerencia muito commodity aqui com o Banco Central brasileiro, a gente teve um PIB muito fraco, então inflação fraca e PIB fraco corroboram aí para um ambiente mais benigno para a queda de juros, né? Mas obviamente que ninguém capta dinheiro de hoje para amanhã, então assim, é importante saber se a Selic no médio prazo e no longo prazo vai estar menor, e o que a gente enxerga é que, dado todo esse ecossistema mais favorável do lado fiscal, principalmente, a gente tende e das pautas políticas, a gente tende a ver aí uma perspectiva de juros mais baixo à frente, né? Então, acho que o que traz esse otimismo para o mercado, né? Acho que primeiro são os avanços nas pautas políticas, né? Tanto reforma tributária como do arcabouço fiscal, essa questão da meta de inflação, que foi basicamente mantida e também segue hoje os padrões internacionais. Isso traz muito mais conforto para o mercado, porque você começa a ter uma reancoragem das expectativas de inflação, e também essa questão da apreciação cambial, né? E também eu acho que um cenário mais construtivo para o lado macro, né? Isso não significa que a gente vai ter um macro ultra tranquilo, mas eu acho que para quem capta dinheiro olhando para 3, 5, 7 anos,
realmente a gente tende a ver uma descompressão dos juros intermediários e longos da curva, né? Então, realmente, não só a Selic caindo no curto prazo, mas também essa perspectiva dela se manter mais baixa por um tempo mais elevado. Então, acho que quando a gente olha os dados do Focus, né, especialmente de inflação e Selic, a gente vê aí inflação e Selic de 2024 voltando para um patamar mais confortável, o que significa que o mercado tá comprador com essa tese de reancoragem aí da inflação, né? Então, Vocês têm, desculpa, vocês têm alguma projeção já de quantos bips caem na próxima reunião, ou vocês fazem só essa projeção aqui a mais gente de final de período? aqui a gente pegou os dados do Focus, né? Assim, Tá o bem. que a gente vê é um início de queda da Selic aí, a grande parte da probabilidade dessa primeira reunião é de 25, 50 bips, mas tem gente falando em 75, tá? A gente tem um time de economia dentro da casa, mas eu literalmente tomo aqui as projeções macro. Mas assim, é consenso que vai haver uma queda da Selic, acho que ninguém ainda sabe se vai ser 50, mas grande parte, se a gente for olhar a distribuição do Focus, grande parte das projeções de mercado está concentrada entre 25 e 50 bips. Tá, mas acho que grande parte do consenso também estima aí uma queda total da Selic até ali julho de 24 para algo de próximo de 9,25, 9,5%. É um Tá. grande, né? Um grande, bastante, Exato. né? Se a gente considerar já caindo abaixo de 2 dígitos. E isso é muito bom para crédito, né? Por mais que a gente não tenha um Com cenário certeza. ultra benigno, né? Esses dados, as famílias ainda muito endividadas, os dados melhorando um pouquinho, mas, de novo, o desemprego está muito mais baixo, tá na ordem de 8,5% versus 14% ali no pico da pandemia, mas a gente tem, o cara primeiro ele precisa se reempregar e depois ele começa, de fato, reduzir ali o comprometimento dele da renda com o financiamento, né? Lembrando que o próprio financiamento também você consegue diminuir o numerador, né? Ou seja, o quanto ele gasta com dívida versus o que ele tem de renda, quando você tem uma queda das despesas com juros, né? Então, assim, isso ajuda não só as empresas, mas também as famílias. Então, o que a gente tem é na nossa visão, é um ponto de inflexão do cenário de crédito, mas esses dados só vão se traduzir nesses números de inadimplência, de recuperação judicial, a partir ali do primeiro semestre do ano que vem, tá? E não agora. Então, a gente ainda vai ver a inadimplência piorando, mas também piorando num ritmo mais lento do que ela começou ali no início do ano. Então, acho que olhando pelo retrovisor, a cena ainda é um pouco ruim, mas quando a gente olha para frente, a gente tende a ver um cenário bem mais construtivo para crédito privado, né? Acho que essa é a grande mensagem aqui sob a ótica do fundamento. Agora, tem um ponto do mercado de crédito que é bem importante, né? Que é a questão do fluxo, né? Assim como a gente fala em fluxo para a Bolsa de Valores, né? O estrangeiro está vindo, o investidor institucional está indo, a pessoa física está investindo mais em bolsa. Isso é extremamente importante para o mercado de crédito brasileiro, né? Acho que o mercado de crédito brasileiro, existem três grandes tipos de player que atuam nesse mercado. Acho que o primeiro deles é a pessoa física, o segundo são os fundos de investimento e o terceiro são as tesourarias dos bancos. E grande parte da indústria, né, assim, ela é composta por fundos de investimento que tem um prazo de resgate muito curto, né? São fundos que têm aí um prazo de D1, D30, muita gente usa fundo de crédito como se fosse caixa, e o que a gente vê, né, por isso que eu mencionei, existe uma grande correlação entre performance do mercado de crédito e captação desses fundos. Então, assim, quando os fundos estão captando, eles têm, obviamente, mais dinheiro em caixa e mais capacidade de olhar o mercado primário, você tem mais emissões, as empresas captam mais, e o mercado de crédito acaba sendo um pouco lei da oferta e demanda, né? Se está todo mundo investindo em crédito, e quando a gente vê a Selic subindo, né, por exemplo, no ano passado, muita gente vai comprar crédito privado. Esse é o ano da renda fixa, vamos comprar crédito. Então, crédito ele acaba sendo um pouco binário, né? Ou está todo mundo comprando ou está todo mundo vendendo crédito. E o que a gente viu até dezembro desse ano foi todo mundo comprando crédito, né? Então, forte fluxo comprador de ativos de crédito privado, os prêmios de crédito mais comprimidos. E aí o que a gente viu foi uma quebra de confiança dos investidores, principalmente por conta dos eventos de lojas americanas e light, né? Acho que eu não vou a priori entrar aqui nos detalhes dos dois casos, mas na nossa visão, independentemente do cenário macro mais desafiador para as empresas, especialmente as pequenas e médias empresas ali na pirâmide de crédito, são duas empresas que tradicionalmente já tinham um amplo acesso ao mercado de capitais,
mas foram eventos mais microeconômicos das companhias, né? Lojas Americanas foi um caso de fraude, enfim, não existe outra palavra aqui para dizer o que aconteceu, e Light foi algo muito pontual ali da concessão do Rio de Janeiro, né? Que você não tinha uma solução operacional e que acabou se traduzindo aí num problema financeiro para a empresa. Mas, de qualquer forma, isso gerou uma crise de confiança no mercado de crédito, né? Porque, assim, não é que os fundos, todo mundo tinha lojas Americanas e Light, especialmente os investidores institucionais, mas a gente teve aqui mas todos os fundos tinham uma exposição muito pequena nesses emissores. Então, assim, não foram esses eventos que realmente fizeram ali a gente ter uma performance desses fundos muito pior, né? Então, o que aconteceu foi que os fundos, nessa crise de confiança, começaram a tomar resgates, e assim, o investidor ele não tem dó do fundo, né? Quando você vê o fundo ali performando um pouquinho mal, porque ele tomou um default, o investidor vai resgatar recursos, e quando ele faz isso, né, o fundo ele tem que honrar o resgate com esse investidor. Então, para fazer caixa e honrar esses resgates e também rebalancear a carteira após o resgate, ele tem que vender ativos de crédito. E nesse contexto de um mercado mais conservador, o fundo vai acabar vendendo os ativos com a melhor qualidade de crédito na carteira. Então, os ativos têm a nota máxima de crédito, AAA, nomes óbvios, setores mais defensivos para fazer esse caixa e rebalancear a carteira. Então, o que a gente viu foi um aumento muito expressivo do prêmio de crédito de todos os ativos do mercado de crédito, não só aqueles que são mais suscetíveis, de fato, ao macro mais desafiador, mas inclusive setores super defensivos. Então, assim, a gente realmente viu um choque do mercado de crédito. E, obviamente, com o fundo captando pouco, a gente tem menos mercado primário, ou seja, menos empresas captando recursos, porque os fundos estão lidando muito mais com o lado do passivo, né, os resgates, do que, de fato, olhando emissões novas. E o que a gente viu foi um aumento muito expressivo dos prêmios de crédito, né? Então, assim, isso tem gradualmente voltado ao normal, né? Então, assim, eu vou mostrar um pouco para vocês a evolução dos prêmios de crédito na crise atual. Mas, assim, quando a gente olha o prêmio dos emissores, acho que tem duas oportunidades que surgem, né? Então, assim, a gente viu prêmios mais elevados nos nomes ultraconservadores, então nomes AAA pagando muito mais do que eles estão acostumados a pagar no mercado secundário, e a gente também viu, né, uma diferenciação de prêmios de crédito, né? Então, assim, você sair de um nome AAA, um nome ultraconservador, para um nome um pouco menos óbvio, então, assim, descer um pouco a régua de crédito, você passa a ser muito melhor remunerado hoje do que você era no mercado que está 100% comprador de crédito. Então, assim, por exemplo, sair de um AAA para um emissor que tem um rating duplo a menos ou um a mais, antigamente você era remunerado aí em 0,50 ao ano ou 0,75 ao ano. Hoje você tem uma remuneração muito maior, né? Então, acho que existem oportunidades não só para quem quer ter um prêmio, um risco de crédito maior na carteira e ser bem melhor remunerado por isso, mas também buscar esses ativos AAA num valuation muito mais atrativo, né? Então, acho que tem essas oportunidades. E, obviamente, que existe todo esse represamento de operações do primeiro semestre que faz com que a gente tenha aí prêmios superiores ao que a gente tem visto aí pré-lojas americanas e Light, e isso tende a persistir por um pouco mais de tempo, né? Então, só para mostrar um pouco do preço para vocês, né? Acho que eu tenho dois conteúdos aqui, que é um estudo de caso, né, que a gente pegou aqui debêntures do setor de transmissão de energia, que é o setor mais defensivo da economia sob uma ótica de crédito aqui. Eu não sei se vocês têm muita familiaridade com o setor, mas trazendo aqui um resuminho, né, acho que aqui é o setor mais defensivo porque é o setor que basicamente conecta as geradoras de energia com as distribuidoras de energia. Então, você recebe a receita anual permitida, esteja passando energia ou não pela linha de transmissão, né? Então, se a distribuidora estiver recebendo energia, ótimo. Se ela não estiver recebendo, também não tem problema, porque você vai ser remunerado, e quem paga a linha de transmissão basicamente todo o sistema. Então, assim, você não tem um risco de contraparte, né? Você é remunerado por todo o sistema elétrico, então você não tem um risco aqui de uma empresa do setor teve um problema. Não, se todo mundo paga aqui o uso da linha de transmissão. Então, assim, são contratos de longuíssimo prazo, em geral 30 anos, corrigidos pelo IPCA. Então, assim, esse é um setor que, faça chuva ou faça sol, ele performa bem. É um setor chato para ações, mas muito, muito bom para crédito. E aqui fica muito claro, né? Se a gente pega a linha cinza aqui, é o prêmio de crédito desses emissores aqui, dupla mais, AAA, pré-lojas americanas e Light. Então, a gente está falando de
título público mais 0,75, 0,1% ao ano, né? CDI mais 1, é algo muito baixo, e obviamente que faz sentido ser baixo, dado que é um setor defensivo. Em 28 de fevereiro, esse prêmio aumentou para algo próximo de CDI mais 1,5, ou seja, aumentou significativamente. E quando a gente olha o prêmio atual, né, pegando aqui os dados de 18 de julho, a gente vê esses papéis pagando aí CDI mais 1, CDI mais 0,80. Então, assim, qual que é a mensagem, né? A gente vê que claramente tem um movimento aqui muito além do fundamento das empresas, realmente associado a esse aspecto técnico do mercado de crédito. Então, assim, ainda existem oportunidades nos ativos AAA, ela está se fechando, né, mas a gente ainda vê ativos AAA pagando muito bem nesse mercado. Então, isso se reflete quando a gente olha, por exemplo, nos gráficos à esquerda, né, tanto nas debêntures convencionais, são aquelas debêntures CDI+, como nas debêntures isentas, que pagam ali um prêmio sobre os títulos públicos de prazo comparável, né? Então, acho que aqui, quando a gente olha as debêntures em CDI+, elas pagavam aí algo próximo de CDI mais 1,70 ao ano. No pico ali em março, elas passaram a pagar CDI mais 3 e hoje elas pagam CDI mais 2,70. Então a gente vê que assim, o mercado de CDI ele só tem chacoalhão quando a gente realmente tem resgate nos fundos, né? Muito mais do que de fato com o fundamento das empresas. Então o último chacoalhão que o mercado tomou foi na pandemia, que a gente chegou a ter aí papéis sendo negociados a algo próximo de CDI mais 3,5. Então aqui é um mercado que realmente a gente tem duas oportunidades para quem entra hoje nele, né? Então, assim, não só você vai ter um carrego melhor com nomes defensivos de crédito corporativo, mas também você consegue surfar o que a gente chama surfar o fechamento de prêmio de crédito, ou seja, quando a taxa de um ativo diminui, isso sendo transplantado para valor presente resulta num ágio, né, num ganho de capital para o investidor de renda fixa. Então, assim, você entra com um carrego mais atrativo, uma taxa melhor, mas também conforme essa taxa vai convergindo para CDI mais 1,70, você consegue monetizar esse ganho de capital. No caso das debêntures isentas, é exatamente o mesmo movimento, né? Esse fechamento, quando a gente pega um índice mais amplo aqui de debêntures incentivadas, o prêmio fechou de 175 pontos para 140 pontos, ou seja, 0,25, fechou menos que as debêntures de transmissão, mas que o índice é mais ele é mais amplo, aqui eles têm debêntures de transmissão e tem debêntures de outros setores, mas aqui fica claro a questão da diferenciação do prêmio, né? Porque assim, as debêntures de transmissão já fecharam aí quase 50 bips, né? Desde o pico ali de fevereiro, ao passo que o índice mais amplo só fechou 25 bips, ou seja, o que isso aqui quer dizer? Que quando a gente olha outros setores menos defensivos ou nomes menos óbvios, ou quando a gente desce um pouquinho a régua de crédito, a gente vê ainda papéis com um prêmio muito elevado versus o que a gente viu ali pré-lojas americanas. Então, assim, basicamente um pouco do que a gente tinha falado antes, né? Então, assim, os papéis AAA têm um prêmio de crédito atrativo versus por conta desse aspecto técnico e não fundamentalista, e também o investidor ele tem uma remuneração adicional por descer um pouquinho mais a régua de crédito. Acho que na conjuntura adicional atual é importante colocar a lupa, né? Realmente entender o emissor que está se investindo, mas realmente existe aqui uma remuneração muito mais atrativa, uma relação risco-retorno muito mais atrativa para quem realmente quer investir num universo ali um pouco mais high yield, né? E, Ô, Dilon, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que está no chat do Márcio. claro, Ele falou que a curva forward do DI já precifica, como você mesmo já tinha falado lá, para 2024 o CDI aí 9,25, né? Ele disse para setembro. E aí ele perguntou se na sua opinião, esse mercado está com um otimismo exagerado, dada todas as incertezas de relação aos juros nos Estados Unidos, também o viés mais gastador do governo atual. eu acho que assim, a nossa visão é de que sim, a gente vai ter um ciclo de queda de juros, tá? Ele tende a ser um ciclo mais vertiginoso, mas de fato, acho que a grande dúvida, quando a gente olha para o mercado brasileiro no médio e longo prazo, né, acho que com relação à aprovação das reformas, o que está precificado nas curvas hoje é uma probabilidade de aprovação e não aprovação. Então, assim, para a gente ter aí juros nesse patamar de 9% numa base sustentada, eu acho que o principal aspecto é a gente ter de fato a aprovação dessas reformas, né, que são bem importantes. E segundo, né, realmente acho que a grande dúvida também com relação ao Brasil é o que é nível de juro neutro, né? O juro neutro, para quem não está tão familiarizado, é os juros que
que basicamente resulta ali num ritmo que não acelera e não freia a economia. Assim, a referência simples ali de juro neutro do Brasil é algo próximo de 8,5%, 8%, né? Só que isso foi estimado na época que os juros nos Estados Unidos era zero, né? Lembrando que o Brasil estava rodando a zero, os Estados Unidos estava rodando com juros zero durante quase 15 anos, e agora se a gente olhar a taxa de longo prazo nos Estados Unidos, a gente está falando de algo próximo de 4, né? Pegando aqui um ativo mais longo americano. Então, de fato, acho que a gente está num final de ciclo de juros lá fora, tem algumas incertezas com relação a quando eles vão começar a baixar juros. Tá? O fato é que nesse patamar atual de 5 e pouco, a gente está num patamar contracionista, mas e que também não vai ficar assim para sempre. Agora, existe sim uma incerteza com relação a isso. Mas, assim, talvez aquele 8% que a gente estava usando, né, no passado não exista mais, mas 9,5% me parece um número bem plausível, tá? Bacana. E aí, só emendando aqui a pergunta do Alexandre, com essa perspectiva de taxa de juros, né, de queda de taxa de juros, você acha que a relação risco-retorno dos pré-fixados ainda vale a pena? Não sei É, se você vai falar disso para frente. eu não pretendia, mas acho que é um tema que acabou, enfim, muita gente tem feito essa pergunta. Enfim, renda fixa, né, quando a gente vai fazer uma decisão de investimento, a gente sempre olha para frente, né? O que o mercado está projetando, ou quanto o mercado está pagando, mais especificamente, para um papel pré-fixado, ou quanto ele paga para um papel atrelado à inflação. Então, o mercado não vai olhar a Selic de hoje, né? Ele vai olhar o que se projeta aqui, ou o que se espera de Selic daqui até um dado horizonte. Então, quando a gente olha, né, esse cenário de uma Selic a 9,5%, 9,25% se consolidando no horizonte aí de 12 meses, os papéis pré-fixados me parecem ter um prêmio muito pequeno, né? A gente está falando de um pré de 2 anos aí pagando algo próximo de 11,20. O que é esse 11,20? É basicamente essa média dessa trajetória da Selic que sai de 13,75 e vai para 9, né? Então, assim, numa média ponderada aqui pelos próximos ciclos de Copom, isso vai dar 11,20. Então, assim, os papéis pré-fixados são muito no preço, né? Então, não tem muito prêmio nos papéis pré-fixados na nossa visão. Então, assim, para papéis curtos, a gente tem uma preferência por CDI+. Agora, quando a gente fala do pré-longo, né, assim, o pré ali de 10 anos, ou uma NTN-F, por exemplo, que já é um papel aqui que tem um prazo de 10 anos, a gente ainda vê algum prêmio na curva de juros, mas grande parte desse prêmio ele acontece porque a gente ainda tem essa incerteza do lado fiscal, né? Então, assim, aqui o investidor teria um espaço para pegar um fechamento de curva via uma eventual aprovação das reformas aqui tributária e do arcabouço fiscal. Então, acho que é um pouco esse o call de alocação em pré-fixado, mas a gente vê muito mais prêmio no IPCA mais hoje na parte longa do que no pré-fixado, tá? Então, assim, pré, de forma geral, não. A gente não está muito comprado com tese pré. Acho que Bacana. no macro, Obrigada. né? No micro tem algumas Uhum, exceções. uhum. Claro, claro. Tá bem. Obrigada. Boa. E aí, pessoal, acho que para finalizar, né, acho que trazendo um pouco disso do que eu falei em alocação, acho que como é que está a nossa cabeça aqui, aí um pouco até cabeça dentro da casa com relação à alocação em crédito corporativo, tá? Então, assim, eu acho que quando a gente tem prêmios maiores, mesmo em nomes defensivos, não faz muito sentido baixar a régua de crédito, embora a gente veja aí uma relação risco-retorno favorecendo alocações um pouco mais high yield, mas assim, se o que tem pouco risco está pagando bem, por que eu vou descer a minha régua de crédito, né? Então, eu acho que é muito essa a nossa visão. Então, assim, e nesse mundo de ativos defensivos aqui, o setor de utilities é o que predomina, né? Então, assim como no universo de ações, né, a gente tem aí uma cabeça muito mais alocadora em setor elétrico e mais recentemente, que é um setor novo aqui para o mercado de crédito, é o setor de água e saneamento. Então aqui acho que tem algumas premissas básicas, né, por que a gente gosta do setor e de alguns nichos específicos do setor. Primeiro que aqui é um setor que tem alta previsibilidade de geração de caixa, né, acho que a última coisa que as pessoas pagam é a conta de luz e a conta de água, e tanto os ativos, né, os contratos de concessão, as tarifas, mais especificamente como os passivos, são indexados ao IPCA, então você tem aí um indexador único tanto para as dívidas das empresas como para
para os contratos de concessão, né? A gente tem uma preferência pelo setor de transmissão de energia, por motivos óbvios, não vou me estender aqui, e no caso de distribuição de energia, a gente prefere nomes mais diversificados, especialmente porque existe uma questão de renovação de contratos que a gente não quer ter muita exposição. Tá? E em água e saneamento a gente vê um prêmio muito bom e para muitos investidores isso é uma oportunidade porque é um setor novo no mercado de crédito, né? As empresas começaram a captar recursos principalmente depois da aprovação do novo marco do saneamento, especialmente as públicas porque tem que atingir as metas de universalização e as empresas privadas porque tem novas concessões aí que elas têm adicionado aos portfólios, né? Então assim, aqui são cases muito parecidos apesar das empresas serem diferentes, mas uma Igual, uma EGE, uma BRK, ou mesmo Águas do Brasil, são empresas que têm aí acionistas que têm um perfil financeiro muito robusto, então são grandes fundos internacionais, mas essas são empresas que já têm um track record no setor aqui no Brasil e elas realmente sabem entrar nesses contratos e operar muito bem, né? Então, assim, é difícil você criar uma nova empresa para investir no setor, sendo que já existem esses três nomes, por mais que individualmente eles não tenham um bolso tão profundo para fazer os investimentos que são tão relevantes aí no setor do saneamento, né? Então, acho que a gente não vê assim, incertezas regulatórias nos contratos de concessão que já foram assinados, então o setor é super conservador, e a gente está mais confortável porque nesse cenário de desinflação que a gente tem visto, isso tem ajudado as empresas também a aliviar bastante custos, né? Especialmente quando a gente olha o passado recente, custos de obra estavam muito elevados, então assim, a performance dessas empresas tendem a melhorar no curto prazo, né? Então acho que além da gente ter aí muitos emissores, é a oportunidade de buscar papéis mais defensivos aqui, tanto em transmissão como em água e saneamento. E eu acho que para quem quer um pouco mais de prêmio de crédito e quer começar a colocar um pouco mais de pimenta na carteira ou buscar alternativas, eu acho que aqui a gente tem o setor de transporte e logística, né? Acho que, e aqui eu não vou me estender muito, mas a gente tem uma preferência por setores ligados ao agronegócio, especialmente veículos pesados, né? Então a gente tem um momento de queda de preço de commodity, mas quando a gente olha a safra do Brasil, especialmente nesse contexto de El Niño, né, que tende a favorecer bastante as condições climáticas para a safra, a gente tende a ver as rodovias muito cheias, também as concessões ferroviárias com volumes maiores e também essas teses aí contracíclicas, especialmente Vamos, de locação de veículos pesados, nomes que mesmo num cenário aí macro mais desafiador, são nomes que têm uma dinâmica quase própria ali de preço. Eles estão muito mais ligados à performance desses setores com o agro do Brasil do que, de fato, com o restante do macro doméstico, né? Então, assim, são empresas que tradicionalmente estão mais alavancadas, mas no caso de concessões, por exemplo, rodoviárias, eu acho que mesmo com toda essa safra de leilões que a gente teve recente e também das empresas ali mães estarem mais endividadas, eu acho que existem várias concessões maduras e que tem pouco investimento remanescente em obra, só que quando a gente olha o preço desses ativos, ele está muito similar para todos os emissores. Então, realmente, aqui a gente tem uma relação risco-retorno muito mais favorável para esse tipo de nome. Então, assim, acho que é uma oportunidade não só de buscar papéis com um pouco mais de prêmio, né? Tem um pouco mais de risco de crédito, mas porque você está mais exposto à dinâmica das commodities, mas você tem um prêmio muito maior. E eu acho que uma outra oportunidade, né? Quando a gente fala de utilities, debêntures incentivadas principalmente, você só tem um indexador para se investir, que é o IPCA+. E aqui em transporte e logística, né? As empresas conseguem captar debêntures incentivadas, mas também a gente tem a oportunidade de captar via CRA, né? Então aqui você consegue ter não só o IPCA+, mas também o CDI+. Então para quem busca aí ativos pós-fixados ou pré-fixados, existem oportunidades. Lembrando que assim, para você emitir um CRA, né, que é um certificado de recebível do agronegócio, você não precisa ser do agronegócio. Basta que você seja da cadeia do agronegócio. Então, uma empresa que fornece caminhões para o agronegócio, uma empresa que consome carne ou que compra carne, um restaurante, por exemplo, ele pode emitir um CRA. Então, assim, acho que a nossa cabeça está muito mais voltada para priorizar setores defensivos, nomes defensivos, e eventualmente, quando a gente tiver de fato uma consolidação desse cenário mais positivo de crédito que a gente está trazendo, vale a pena descer a régua de crédito e explorar em novos nomes, né? Então, acho que falei muita coisa, enfim, acho que é muita informação, depois eu fico feliz em compartilhar o conteúdo com vocês, se vocês quiserem, mas fiquem super à vontade, pessoal, para fazerem perguntas. Tem uma aqui da Érica, ela perguntou da EGEA, que está fazendo uma emissão próximo de IPCA mais 8. Mesmo com a taxa alta, você acredita que é uma empresa segura para o longo prazo?
Putz, essa é uma pergunta que eu tenho recebido bastante, tá? Assim, a Egea, para quem não está familiarizado, ela é a principal empresa do setor de saneamento dentre as privadas, né? Então, ela tem um portfólio bastante maduro de concessões. Então, ela tem concessões que estão bem maduras, que já tem uma margem bem mais elevada, concessões que estão em fase de maturação e concessões mais cruas. E alguns ativos aqui, então assim, ela tem um grupo de acionistas bem robusto por trás, então a própria família controladora, que é a dona da, da, da Equipave, e a gente também tem, né, o GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura, e nós temos o Itaú, né, a holding do Itaú, que é a Itaúsa. Então, assim, qual que é a tese de investimento na Egea, né? Lembrando que aqui é uma Egea subsidiária da Egea, né? Não é a Egea, o risco corporativo é a Egea. Então, o ponto aqui é, quando você entra numa concessão de água e saneamento, normalmente você tem dois objetivos, né? Você tem que atender as obrigações do novo marco de saneamento, então você tem que expandir cobertura de água e expandir cobertura de esgoto, né, atingindo ali o que foi estipulado no marco para 2033, que é 99% de cobertura de água e 90% de cobertura de esgoto. E também, né, como é que a empresa melhora a eficiência dela no curto prazo. Lembrando que isso aqui são investimentos de médio e longo prazo, e assim, em D0, quando você entra numa concessão dessa, você quer melhorar duas coisas. Perda de água, que tem muita perda nessas concessões. No Rio de Janeiro é algo próximo de 60%, e é algo que você consegue fazer relativamente rápido, e você precisa melhorar a cobrança, né? Principalmente a parte do billing, né? As empresas, o SEDAI, ele, a empresa pública, é extremamente ineficiente. Isso não só no Rio de Janeiro, mas em todas as concessões, né? Então, o que a gente entende do risco, né? O risco é um risco que depende, obviamente, da curva de maturação do próprio projeto. O funding está 100% estruturado, né? Então toda a dívida necessária para financiar o projeto, ou ela vem da geração de caixa do próprio projeto, ou ela vem da dívida que está sendo levantada, né? Que é uma dívida bem relevante, na ordem aí de 5 bilhões de reais só debênture, mas o funding all-in aqui entre BNDES e outros participantes é na ordem de 17 bilhões de reais, então é um investimento muito relevante. Então, tem, o risco aqui é realmente o desafio inerente à expansão de cobertura, especialmente o billing, né? Então, assim, é uma concessão que ela já gera caixa na largada, ela é muito eficiente. A margem EBITDA hoje de um SEDAI, que seria o bloco 1 e 4 aqui que a companhia vai operar, é algo próximo de 15%, né? Mas uma concessão madura é algo próximo de 60%, 70%. Então, você tem toda uma curva incremental muito relevante de geração de caixa. Nos primeiros 2 anos, onde você tem mais incremento, né, 2, 3 anos, porque você começa a fazer um billing mais efetivo e também reduzir perdas. Isso não é um desafio muito grande para um nome que tem o track record, já tem o bolso para fazer isso. Então, assim, qual que é a tese de investimento, né? Muita gente fica super cético com relação, pô, vou comprar uma debênture de 18 anos. E assim, é aquele estigma da renda fixa, né? Pô, eu vou comprar uma debênture de 18 anos para vendê-la daqui a 18 anos. Assim, pô, meu filho vai estar na faculdade daqui a 18 anos. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente aproveitar esse cenário macro, onde os títulos públicos pagam uma taxa ainda elevada, né? Um título público comparável está pagando aí próximo de IPCA mais 5,5, né? E quando a gente olha o timing da precificação dessa oferta, ela teve que sair em condições sine qua non, né? Ela foi precificada ali em março, no pico da crise do mercado de crédito, porque a gente teve, né, assim, a necessidade de refinanciar um empréstimo ponte, um empréstimo de curto prazo que o BNDES deu para a empresa pagar ao Rio de Janeiro, né? Então, até ela se estruturar o fundo de longo prazo, aprender efetivamente a operar a concessão antes de assumir essa concessão e tomar um empréstimo de longo prazo. Então, assim, IPCA mais 9,30, que é a taxa teto da perna longa, a gente está falando de NTNB, ou seja, título público mais 400 pontos quase. Então, assim, é uma taxa muito expressiva para um nome que tem um rating dupla mais. Se a gente olhar outras concessões que saíram recentemente no mercado secundário, a gente está falando de algo próximo de NTNB mais 250, então é uma taxa muito inferior, ou seja, qual que é o ponto aqui? Bom, aqui não é só o fundamento da empresa, mas sim o aspecto técnico de crédito. Bom, a gente tem um bolso que não está tão profundo para absorver ofertas tão grandes, a gente está com uma empresa com uma demanda gigantesca de funding, pô, 5 bi não é difícil você não é fácil você captar isso no mercado que ainda está meio retraído, por mais que o crédito seja bom, 5 bi é um cheque muito alto. E acho que o terceiro ponto, né, é a questão de
qual é a tese de investimento? Pô, por que você compra essa debênture, né, se você não vai ficar casado com ela há 18 anos? Pô, se a gente olha esse cenário de construtivo para o macro fiscal, né? Então, pô, possível fechamento de curva, olhando para uma possível aprovação de reformas, enfim, o lado fiscal eu não vou entrar aqui no mérito, mas enfim, a gente tem um lado construtivo para o macro. Se a gente tem um prêmio de crédito que não condiz com a realidade do fundamento de outras empresas similares no mercado secundário, né? 150 bips aqui dos 400 de AEGEA para 250 de uma igual, uma BRK, que são empresas similares no mercado secundário. Pô, se a curva de juros fechar, você ganha duas vezes. Uma na compressão do prêmio de crédito com a maturação do ativo, ou também simplesmente do fato do ativo estar sendo negociado no mercado secundário e não mais no primário. E se a curva de juros fechar, você ganha duas vezes, né? Porque a curva de juros fecha, você ganha pelo macro, e dois, você ganha pela própria curva de crédito do emissor. Então, pô, a ideia é carregar o ativo por 12 meses, 18 meses, e não para sempre. Então, pô, daqui a 12 meses você vende ele no mercado secundário. Agora, se a curva de juros abre, vamos dizer que o cenário ruim implantou no macro, mas o ativo tem uma curva de crédito própria, que não depende muito do macro, basicamente é a empresa que já está com o dinheiro no bolso falar e fazer o investimento necessário e reduzir o risco de crédito dela. Pô, se o título público tem uma abertura de taxa de IPCA mais 5,5 para IPCA mais 6,5, mas o prêmio de crédito cai de 400 bips para 300 bips, a taxa nominal do papel não mexe muito. Ou seja, o investidor combinou risco de mercado com risco de crédito e, consequentemente, conseguiu ter um ativo que, apesar de ter um risco de mercado mais elevado, né, porque é um ativo que tem um prazo muito longo, uma duration muito longa, ele conseguiu defender ali a taxa nominal dele num patamar atrativo. Então, assim, é uma tese muito construtiva de investimento, né? Então, assim, não é aquela tese de pegar e carregar, né? E aí você tem vários tabus da renda fixa que vão sendo quebrados aqui, né? Que é o investidor que compra para carregar, mas aqui a gente tem uma tese de comprar para flipar o papel daqui 1 ano e meio, 2. Enfim, eu falei muita coisa, mas acho que é um pouco de Não, como a gente bacana. vê aqui uma Uhum. tese de AEGEA, tá? Mas o risco é bom, tá? Eu acho que é legal o risco, é uma concessão bem profunda, bem nova, mas que tem um potencial enorme, né? Acho que ali foi os 4 blocos do SEDAI, realmente eles tiraram o Rio de Janeiro da lama, né? Todos esses blocos aí, 2 da EGEA, um da Iguai, um da Águas do Brasil, foram 21 bilhões de reais, né? Então, assim, é um cheque que salvou o estado do Rio de Janeiro. Com certeza. A Erika agradeceu a aula aí sobre a EGEA. E aí queria mudar um pouquinho a conversa aqui e aí te perguntar um pouquinho sobre carreira, tá? E aí queria, né, você tem uma carreira brilhante, é um cara, né, muito inteligente, e aí queria saber, assim, para chegar, né, trabalhar no research em lugares tão bacanas quanto você passou e o que você está agora, o que que você, assim, o que você daria de conselho para o Odilon de 10 anos atrás, por exemplo? Eu acho que eu não tive um ritmo de carreira muito linear, né? Assim, se eu pudesse não atuar com research, né? Assim, primeiro acho que vale a pena explicar como eu entrei em research, né? Assim, eu tentei numa época da minha vida seguir uma carreira mais acadêmica. Acho que assim, eu gosto muito de fazer pesquisa, gosto muito de estudar as coisas a fundo e explicá-las de forma didática para as pessoas. Então, acho que esse é um pouco do mantra que eu tenho na minha vida. Mas, obviamente, quando eu fui cruzar o financeiro com isso no mundo acadêmico, eu vi que as coisas não batiam muito. E a segunda coisa mais próxima que você pode fazer disso dentro do mercado financeiro é research, né? Assim, research, o que você faz é pegar coisas difíceis e explicar para as pessoas de uma forma mais simples, especialmente quando a gente trabalha no mundo não institucional, né? Quando você conversa ali com assets de crédito, você vai trabalhar com um público que é tão técnico ou até mais técnico do que você. Agora, o ponto é, nesse movimento de crescimento de mercado, é, é importante você ter uma conversa didática e mais acessível para o investidor, tá? Isso não é sempre linear, como a gente acha que é, mas eu acho que, assim, para quem quer fazer uma carreira em research ou que quer se desenvolver nessa área,
Eu acho que assim, esse drive por conhecimento, estudar e realmente entender as coisas a fundo, eu acho que crédito é bem legal, sem querer puxar a sardinha para minha área, é divertido porque você acaba pegando todos os setores, você não tem uma visão ali tão especialista como os analistas de ações, que acabam sendo segmentados por setores específicos. Crédito você vai vender ou vai trabalhar naquilo que está sendo emitido ou naquilo que é o crédito do momento. Então, assim, a gente acaba virando especialista em saneamento porque teve um novo marco e está tendo um monte de emissão. Então, você todo dia trabalha com uma coisa muito diferente e isso é muito legal. Acho que a coisa que mais me instiga em trabalhar com research é justamente essa não linearidade e um aprendizado constante. Então, eu acho que de caixinha de ferramentas, né? Eu acho que é importantíssimo você ter noções de contabilidade, né? Acho que a contabilidade é o cavalo de trabalho de todo analista de research. Então, assim, ninguém espera você ser contador, mas você precisa entender um pouco, você precisa saber entender as demonstrações financeiras, alguma coisa dos CPCs, do IFRS, assim, principalmente interpretar, não precisa saber fazer balanço, mas saber entender um balanço é importante. Né? Então, acho que também olhar os sites das companhias, enfim, acho que isso é bem importante. Ter noções de valuation, né? Especialmente ali voltado para serviço de dívida, né? O analista de crédito ele tem um raciocínio um pouco diferente do analista de equity. O analista de equity olha uma coisa, o analista de crédito olha outra, né? O analista de crédito acaba olhando muito mais, como esse cara vai me pagar e se o que ele gera de caixa é suficiente para pagar a dívida, muito mais do que o crescimento de longo prazo da empresa, se ela vai crescer, se ela não vai crescer, enfim. Quando a gente fala em investimento em crédito, a gente fica triste. Quando a gente fala em ações, a gente fica feliz, né? Então, assim, é um raciocínio um pouco diferente, mas o valuation acaba sendo bem importante ali como uma base para entendimento ali da análise de crédito. Eu acho que noções de direito societário ali, barra comercial, são bem importantes, né? Especialmente que a gente vai olhar para esse mundo de garantias, sociedades limitadas, subsidiárias, são coisas que acabam importando um pouco no crédito, um pouquinho sobre o processo de reestruturação, recuperação judicial, porque assim, não basta você ser credor, né? O credor ele recebe primeiro do que o acionista, mas também tem uma ordem para as coisas acontecerem em alguns processos e ritos, né? Isso acaba impactando ali na forma de você ver o título, né? Então, assim, quando a gente olha um título de crédito, a gente não olha só o emissor, mas a gente tem que olhar qual é o título daquele emissor e qual é o ranking dele em termos de prioridade, caso a gente tenha um default. Assim, quem recebe primeiro? Né? Acho que essa é a grande pergunta. Então, assim, contabilidade, noções de direito, especialmente societário e comercial, e valuation. Acho que esses são os três skill sets de caixinha. É um mercado que é bem amplo, né? A gente tem, obviamente, o analista de sell side, que é um analista que atua em bancos de investimento, principalmente ajudando nas ofertas, mas também a gente tem os analistas de buy side, que trabalham, ou casas de research independente também, que tem crescido muito nos últimos anos, e a gente tem os analistas de buy side, né, que são os analistas que atuam em family office, né, que é o que eu faço, que eu atuo em gestoras, enfim, que são os analistas que olham os ativos com uma cabeça de comprar e carregar e vão acompanhar essas operações aí ao longo da vida delas. Então, acho que é um pouco desses três pontos aí que são importantes ter na caixinha. Realmente, que o mercado de crédito tem vários nichos, né? Tem crédito estruturado, crédito offshore, mas eu acho que o básico mesmo são essas três coisas: contabilidade, direito e um pouco de valuation. Bacana. Para quem é nosso aluno, sabe que todas essas caixinhas, elas estão nos nossos cursos. Para quem não é, saiba que estão, tá? Então, fica aí o convite, mais uma vez. Estamos finalizando, né? Não tenho mais perguntas aqui no chat. Odilon, queria que você finalizasse como você achar melhor aí a conversa. E mais uma vez, super te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você está bastante corrido, né? A gente conversou, você falou, nossa, Cíntia, tá maluco aqui, mas super obrigada, então, novamente, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês, pessoal. Enfim, eu espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma. E, Cíntia, especialmente a você aí, o professor Roy Martelanck, super obrigado pelo convite. E, enfim, espero que a gente marque aí outras rodadas para falar um pouquinho mais sobre renda fixa. Combinadíssimo, gente. Super obrigada pelo tempo de vocês. Qualquer outra dúvida, como a gente falou aqui no chat, o material o Odilon vai nos mandar, a gente manda para vocês pelo e-mail que foi cadastrado na landing page do evento, tá bom? Super obrigada a todo mundo. Odilon, mais uma vez, obrigada. Boa noite. Até a próxima, galera. Boa noite, pessoal.